Histórias como essa existem no mundo real. Se isso tocar algo em você, você já sabe o que fazer. Ele tinha tudo, perdeu tudo, ou pelo menos, foi isso que deixou todos acreditarem. O que aconteceu quando voltou para casa, ninguém jamais vai esquecer. Rafael tinha 52 anos, dono de 3 empresas, uma mansão no condomínio mais caro da cidade, um sobrenome que abria portas em qualquer lugar do país. Quando ele entrava num restaurante, o gerente vinha pessoalmente até a mesa. Quando ligava para o banco, não esperava na fila. Quando falava, as pessoas ouviam, sempre. Mas dentro de casa, Rafael vivia uma dúvida que crescia em silêncio há anos. Seus 2 filhos adultos nunca tinham trabalhado um único dia de verdade. O filho mais velho, Henrique, de 28 anos, tinha um cargo numa das empresas do pai. Mas todos sabiam que o cargo era só no papel. A filha, Camila, de 25, morava num flat no centro da cidade pago pelo pai, viajava todo mês e achava que dinheiro era uma coisa que simplesmente existia como o ar que se respira. E Viviane, sua esposa de 25 anos de casamento, nunca precisou se preocupar com nada. Nunca escolheu entre pagar uma conta ou outra. Nunca sentiu o peso de um mês difícil. E Rafael começou a se perguntar toda noite antes de dormir: se eu não fosse rico, eles ainda me amariam? Se eu aparecesse na porta de casa sem nada, quem abriria a porta? Essa pergunta não saía da cabeça dele. Até que numa madrugada de terça-feira, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ligou para seu sócio de confiança, o único que saberia do plano. Transferiu o controle das empresas temporariamente, bloqueou os cartões que a família usava e combinou com o escritório de advocacia que qualquer ligação da família seria redirecionada. Então arrumou uma mala velha, colocou roupas simples, calçou um chinelo de dedo e foi até a porta da própria casa tocar a campainha como um estranho. Henrique abriu a porta. Olhou para o pai de cima a baixo. Aquele homem que ele conhecia de terno e gravata estava ali com uma mala surrada e cara de cansaço. Rafael respirou fundo e disse: "Filho, perdi tudo. Tive problemas sérios nos negócios. Preciso ficar aqui por um tempo, só até me reorganizar." Henrique ficou parado. Olhou para a esposa dele que estava no corredor. Ela desviou o olhar. Ele olhou de volta para o pai e disse, com uma voz que tentava parecer gentil, mas não conseguia esconder o desconforto: "Pai, a gente está com o quarto de hóspedes ocupado. A cunhada está aqui faz 2 semanas. Fica complicado agora." Rafael assentiu, pegou a mala e foi embora sem dizer mais nada. Foi até o flat da filha, ligou pelo interfone. Camila atendeu, ouviu a voz do pai e ficou em silêncio por uns 3 segundos. Então disse: "Pai, que surpresa. Mas hoje eu tô com uma reunião daqui a pouco, tô toda atrasada. Passa amanhã, tá? A gente conversa amanhã com calma." Rafael passou, ligou. Ela não atendeu. Mandou mensagem. Ela leu e não respondeu. Então ele foi até Viviane, sua esposa de 25 anos, a mulher com quem tinha construído tudo. Ela abriu a porta, olhou para ele e abraçou. Chorou. Disse que não importava nada, que iam resolver juntos. Naquela noite, Rafael dormiu em casa, no sofá, porque o quarto estava sendo reformado. Tudo bem, ele pensou. Ela ficou. Mas nos dias seguintes, alguma coisa mudou. Viviane começou a fazer perguntas diferentes. "Quanto você perdeu exatamente? E as empresas venderam tudo? E a mansão vai ter que vender?" As perguntas tinham um tom que não era de preocupação, era de cálculo. Na segunda semana, Rafael acordou cedo e ouviu Viviane no quarto ao lado falando baixo no telefone. Ele reconheceu o nome que ela falou. Era o advogado dela. O advogado que ela nunca tinha precisado acionar em 25 anos de casamento. Ela falava sobre separação de bens, sobre o que era dela por direito, sobre planejamento para o futuro. Rafael foi até a cozinha, fez um café e ficou olhando pela janela.
3 semanas se passaram. Rafael dormia no sofá. Fazia pequenos bicos no bairro, ajudava um vizinho a pintar um muro, carregava caixas numa mercearia perto de casa só para manter a aparência. Os filhos não ligavam. Viviane estava cada vez mais fria, cada vez mais distante, cada vez mais ocupada com reuniões que ela não explicava. E o mundo parecia confirmar o que Rafael mais temia, que o amor que ele recebeu durante 52 anos não era por ele, era pelo que ele tinha, era pela segurança que ele representava, era pelo nome, pelo cartão, pela mansão, pelo motorista. Tirou tudo isso e sobrou o silêncio. Parecia que era esse o fim da história, que ele sairia derrotado, com o coração partido, sem família e sem resposta. A injustiça parecia garantida, que as pessoas que deveriam ficar seriam exatamente as que iam embora primeiro. Mas então, numa tarde comum de quarta-feira, um envelope chegou pelo correio. Endereço de um escritório de advocacia. Rafael abriu devagar, em pé na calçada, com o sol batendo no rosto. Leu o documento e sorriu. Pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. O envelope continha um relatório completo, elaborado pela empresa de investigação particular que Rafael havia contratado antes de começar tudo. Com nomes, datas, conversas gravadas com autorização legal, capturas de tela de mensagens, registros de ligações. Cada detalhe dos últimos 25 dias estava ali, documentado com precisão. Cada rejeição, cada silêncio calculado, cada conversa com o advogado, cada mensagem não respondida. Rafael havia planejado tudo desde o início. No dia seguinte, ele ligou para cada um. Disse que queria um jantar em família, que tinha novidades importantes. Todos apareceram, porque quando Rafael convocava, as pessoas apareciam. Ninguém sabia ainda que o jogo tinha virado. Ele chegou de carro, motorista na frente, terno azul escuro, cabelo penteado. Henrique ficou pálido quando viu o pai descer do carro assim. Camila abriu a boca e não fechou por uns 30 segundos. Viviane tentou disfarçar, mas as mãos dela tremiam, enquanto servia a água na mesa. Rafael sentou, olhou para cada um deles com calma, sem raiva, sem ironia, com uma serenidade que assustava mais do que qualquer grito. E disse: "Eu nunca perdi nada. Minhas empresas estão funcionando. Meu dinheiro está intacto. Eu só precisava saber quem vocês eram. Sem o meu dinheiro." Pausa. "Agora eu sei." E colocou sobre a mesa 3 envelopes. Um para Henrique, um para Camila, um para Viviane. Dentro de cada um havia documentos legais, reorganização de heranças e participações societárias, e uma carta escrita à mão por Rafael, curta, direta. A carta dizia apenas: "Amor não se prova na abundância, prova-se na falta." Henrique tentou falar. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Camila olhou para o envelope sem tocar. Viviane começou a chorar, mas Rafael não sabia mais distinguir se era remorso ou era estratégia. Ele se levantou, abotoou o paletó devagar, olhou para os 3 uma última vez e saiu sem olhar para trás. Rafael não ficou com raiva, não se vingou, não destruiu ninguém publicamente. Ele simplesmente escolheu. Escolheu a liberdade de saber a verdade, mesmo que a verdade doesse. Nos meses seguintes, ele vendeu a mansão. Comprou um sítio pequeno, com árvores, silêncio e um cachorro vira-lata que apareceu na porteira um dia e nunca mais foi embora. E levou para perto de si apenas quem havia ficado. Uma prima distante, que durante todo aquele mês ligava todo domingo só para saber como ele estava, sem saber de nada, sem pedir nada. Um motorista, seu de anos, que no 12º dia do teste apareceu com dinheiro do próprio bolso e disse: "O senhor me deu trabalho durante 8 anos, agora é minha vez." E um velho amigo de infância que apareceu na 3ª semana com uma marmita e um abraço, sem perguntas, sem julgamentos,
sem precisar entender nada. As pessoas que ficam quando você não tem nada são as únicas que merecem tudo. Rafael nunca soube se os filhos entenderam a lição. Nunca soube se Viviane, em algum momento de silêncio, olhou para si mesma e viu o que ele viu. Mas ele entendeu a dele. Dinheiro revela caráter, ou a falta dele. E a riqueza real não tem cifra, tem nome de gente. Histórias como essa existem no mundo real. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você conhece um Rafael na vida real, deixa um coração nos comentários. Esse canal existe para lembrar que a verdade sempre chega. Se esse vídeo tocou algo em você, você já sabe o que fazer.